Sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos aqui com uma entrevista, o professor doutor José Marcos, que é formado pela USP em Administração e tem mestrado e doutorado em Finanças pela USP e também pela FGV. Ok? Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado, Gastão. Uma boa tarde a todos, quem nos assiste também. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante para você que tem a sua empresa, que é a gestão financeira de empresas, né, professor? Vamos ter umas dicas aí muito importantes para você que precisa organizar as finanças da sua empresa. Perfeito. É um tema muito importante porque diz respeito basicamente à sobrevivência das empresas, né? Empresas bem geridas conseguem gerar valor, gerar margem dos seus produtos, dos seus serviços vendidos e por isso passa a gestão financeira, né? Como que eu apuro, mensuro resultado de uma venda, resultado de um investimento. E também, assim, a gente vê um alto índice de falência no Brasil, né, de empresas nos 2 primeiros anos, né? Quer dizer, o pessoal simplesmente sai abrindo a empresa, muitas vezes sem nem saber direito o público, né, a área de venda, né, conhecer o perfil, né, o arquétipo aí dos seus clientes, né? Por que será tanto erro assim, tanto dinheiro investido muitas vezes perdido por falta de conhecimento administrativo, né? É dinheiro, tempo, reputação, suor, né? É um tema muito sensível essa questão, porque as pessoas têm que saber que todo investimento, no começo vai faltar dinheiro, é natural, né? A gente não vai fazer dinheiro com qualquer empresa, com qualquer negócio do dia para a noite. Tem um período que a gente chama em negócio, né, nome chique, cash burn, que a gente vai queimar dinheiro naturalmente, vai fazer estoque, vai investir em marketing para fazer nossa cadeia de clientes, nossa rede de clientes. Demora alguns meses, até anos, para a gente breakivar, parar de dar prejuízo. Então, fundamental aqui para a gente é que a gente consiga materializar uma narrativa de negócio, a parte quali com a parte quanti. Os números refletem uma história, refletem o resultado de uma decisão financeira, de marketing, qualquer que seja a decisão. Então é fundamental para o empreendedor, para o gestor nesse sentido, principalmente no começo, um período muito crítico, que a gente consiga mensurar o que a gente gasta efetivamente para produzir e entregar um produto ou serviço, quanto que a gente gasta para administrar, para vender dentro de uma companhia e qual que é o nosso posicionamento perante o cliente para saber quanto que a gente consegue cobrar. Qual que é um valor percebido por ele para fazer uma cobrança justa nesse sentido, para conseguir atender o cliente, satisfazer o cliente e ao mesmo tempo gerar algum driver de valor, né? Gerar alguma margem que para o futuro, com uma questão de escala importante, a gente consiga traduzir um prejuízo que é normal no começo dos negócios para um lucro, né? Que é esse nosso objetivo no final das contas, gerar lucro e gerar rentabilidade sobre o capital investido. Então até o filósofo fala, né? A gente não consegue gerenciar, melhorar o que a gente não mede. Então é importante a gente também ter esse cuidado com a gestão financeira, mensurar gastos e também ganhos, para a gente apurar o resultado das nossas ações. E antes de continuar a entrevista, eu peço que você clique aí embaixo e dê o seu like aqui no nosso canal e também passe a nos seguir, que sempre tem assuntos interessantes e professores aí com um currículo renomado que a gente entrevista aqui. Mas continuando, professor, o que o senhor poderia pontuar aqui de principal que o proprietário tem que ficar atento, a área financeira da empresa tem que ficar atenta, a área administrativa também nessas empresas? No começo, particularmente, a questão de gastos fixos e gastos variáveis, né? Então, o que seriam gastos fixos? Gastos fixos são aqueles gastos mais ou menos estruturais que a gente tem no nosso negócio, que não dependem muito de quanto que eu vendo, ele sempre vai estar lá. Por exemplo, aluguel, salários, a folha, a questão, uma certa questão de marketing, né? Um gasto fixo que eu tenho. Quando eu tenho bastante gasto fixo, eu tenho que alavancar, tenho que escalar meu negócio. Então, essa é uma outra preocupação, principalmente no começo dos business. O que eu posso fazer para escalar, vender mais? E segurando os meus gastos controlados, né? E segundo ponto é essa questão, ao passar do tempo, entendendo o meu posicionamento, palavra chique para tentativa e erro, né? Pivotando, mexendo, fazendo alterações quando necessário, justamente para tentar alavancar tanto vendas quanto também margens. Saber muito bem traduzir meu posicionamento, o que eu penso para mim, qual que é a imagem que eu quero passar para os meus clientes, para o público em geral, e tentar traduzir isso em métricas financeiras para conseguir medir e, novamente, né, conseguir gerenciar os meus resultados. O que a gente vê também, muitas vezes o proprietário do negócio,
ele não conhece a fundo os custos dele, né? Muitas vezes ele gasta muito mais do que ele pensa para produzir aquele produto, os custos de venda. A gente vê erros básicos assim, né? Que no final ele não perceber que ele está gastando muito mais e que a margem dele é muito menor do que ele imaginava, né? Ou erros também contrários, né? De colocar um lucro muito grande em cima e acabar tendo um produto caro, né? A pessoa quer ganhar demais, quer ficar bem logo, já bota lá logo 100% de margem de lucro em cima e trabalha com valores assim fora da realidade, né? Às vezes você vê um negócio e fala, nossa, isso aqui com certeza vai falir logo. Isso não é possível que esse cara vai trabalhar com esse preço. O vizinho aqui cobra tanto, isso aqui é a mesma coisa, o mesmo produto. O que o senhor acha desse tipo de approach dessas empresas? Foi perfeito, Gastão. É isso aí. O preço tem uma questão informacional muito grande dentro dele. Ele é direcionado por uma série de fatores. E você mencionou os matadores. Então, sua estrutura de gastos. Tem que estar claro para todo mundo quanto que eu gasto para entregar e fabricar aquele produto ou serviço para o meu cliente. Acho que esse é o exercício primário. Né? Em tese, a gente não poderia cobrar menos que eu gasto, que eu me sacrifico para produzir aquilo. Né? Senão vou fazer outras coisas da vida, talvez eu ganhe mais dinheiro. Outro ponto, tem concorrentes que fazem a mesma coisa que eu? Quanto que eles cobram? Qual que é a minha proposta de valor? Como que eu sou enxergado, né? Entendido pelo mercado? Será que o mercado vê em mim um diferencial? Quanto maior o meu diferencial percebido, minha qualidade percebida pelo mercado, mais eu consigo cobrar. E geralmente, claro que não é regra, mas geralmente há sempre uma relação inversa entre o que eu cobro e o que eu vendo. Quanto maior for o meu preço, há uma tendência natural de menor ser o meu giro, menor ser o meu volume de vendas. Então, essa equação é muito aprendizado, mas sobretudo gestão, né? Eu preciso saber muito bem como que eu estou posicionado, como que o mercado está, qual que é a análise que eu faço do escopo de mercado, concorrências, as minhas competências e, sobretudo, como que está minhas finanças internas, né? Para não errar mão num preço estratosférico que me tire do mercado e também não cobrar muito barato, né? Porque, novamente, preço passa informação. Cobrou muito barato e para aumentar depois. Difícil, né? Fazer seu cliente pagar muito mais caro por uma oferta que ele já estava acostumado a pagar menos, né? Então, a questão de preço é bastante sutil, né? Bastante importante para as empresas e é fácil errar nessa questão. E é de difícil reversão, né? Sim, a gente viu a China fazer isso, né? A China começou com produtos muito baratos, naquela época de R$1, lembra que você comprava tudo por R$1, quem abastecia essas lojas era basicamente produto chinês, e depois ela teve que reverter, e pessoas ainda guardam essa imagem. Hoje a China tem produto A, B e C, né? Você tem produto premium, você tem produto para ser vendido em grandes volumes, mas e eles mudaram hoje, em algumas áreas eles dominam já a qualidade, mas é difícil que, se você fizer uma pesquisa, ainda existe muito preconceito contra o produto chinês, mesmo sabendo aí, o mercado sabendo, né, que eles fazem produto de primeira linha também. Exato. Né? Como a gente está falando, né, preço transmite informação. Então até pode ser usado como estratégia mesmo das empresas. Vou entrar no mercado talvez com um preço mais barato, tendo noção que talvez eu deixe um pouco de dinheiro na mesa, mas para conquistar um filão de mercado, né, para conseguir ter escala e escalonar meu negócio, contar uma história, entregar resultados e depois ir trabalhando melhor essa questão de custos, preços / valor percebido. Quanto maior o valor percebido naturalmente dos meus clientes, maior o meu poder de barganha para conseguir ir aumentando o preço e aumentando minhas margens. E quanto maior as margens, mais eu consigo me defender também de uma concorrência, de um novo entrante, porque eu tenho alguma folguinha aí para queimar, em baixar um pouquinho o preço, talvez para defender minha posição de mercado em algum momento da minha maturidade, no meu ciclo de vida. O que eu percebo também às vezes, professor, é uma falta de autocrítica daquele que produz o produto, né, ou que vende o produto. Às vezes ele acha que o produto dele é muito melhor do que realmente é. A gente vê isso muito no setor alimentício, né? Você vê um produto que você sabe que aquele produto não é tão bom, mas o próprio produtor acha que não, que o produto dele é um dos melhores. E tem que ter uma autocrítica muito grande. Você tem que saber a hora de dizer, não, o meu produto é um produto que tem que ser vendido mais barato. Ele não é, né? Ele tem que ter aí uma capacidade de percepção do próprio negócio muito grande, né? Para não incorrer em riscos, né?
Eu dou sempre o exemplo de coxinhas, né? Você vai na padaria, você vê uma coxinha péssima, o cara quer vender a R$12. Ele está vendendo pelo mesmo preço que a coxinha mais cara da cidade, com o melhor catupiry custa. Né? Então é muito difícil a pessoa ter essa noção de que está fazendo algo muito fora, né? Que ele não está oferecendo algo que está no nível do que ele está cobrando. Perfeito. Né? Então, às vezes, era melhor ganhar no volume, né? Ganhar no volume de Concordo. clientes, no volume de vendas. E não tem um problema, é uma questão de estratégia. A gente precisa ser consistente com as nossas estratégias. Então, se eu percebo que não há esse posicionamento premium na minha oferta, no meu produto, naturalmente não é por aí que eu vou ganhar dinheiro. Não tem problema ganhar pouco em cada unidade vendida, contanto que eu venda muito. Aí eu vou trabalhar com variáveis, né, com métricas de escala, de volume, para ganhar no volume. E esse é um viés comportamental do empreendedor e de gestores. A gente tende a supervalorizar o que a gente faz. Mas no mundo da informação, onde a gente tem bastante informação, feedbacks quase que instantâneos sobre o que a gente está oferecendo, é importante realmente saber o que pensam de mim, como que eu estou no mercado. E aí tem várias ferramentas para isso, né? Desde internet, cold calls, enfim, uma série de atributos que a gente pode usar para fazer essa mensuração. E qual a opinião do senhor no mercado nesse momento? Como é que estão as empresas? A gente passou por uma pandemia, né? A gente passou por uma situação grave, aí empresas fecharam que estavam no início, né? Ninguém podia prever que fosse acontecer. O que o senhor está sentindo em relação à economia nacional? O pessoal está animado? Como é que está indo aí as empresas que o senhor conversa e tem contato? Bons pontos, né? Quando a gente fala de valor, se a empresa está bem ou está mal, geralmente a gente trabalha com basicamente duas variáveis de futuro. Primeiro, o que vai ser das empresas em termos de geração de valor, em geração de caixa, né? Em geração de resultados. Esse é o primeiro ponto. E outro ponto é a questão de risco. Quão arriscado está o mercado, quão arriscado está aquelas empresas, quão arriscado está o nosso futuro, quão incerto é o nosso futuro. Então, a gente está num ambiente que lentamente a gente vem se recuperando. As taxas de juros globais estão num nível um pouco mais alto que elas estavam há tempos atrás. Entretanto, as empresas vêm trabalhando para se reestruturarem, alinharem seus gastos. O mercado está um pouco a risco, mas há um certo otimismo no médio prazo para crescimento, né? A gente vê, por exemplo, IPOs, empresas abrindo capital na bolsa. Faz 4 anos mais ou menos, que a gente não vê esse tipo de atividade. Até foi matéria de jornal recentemente. O ponto é que é uma filinha de empresas aguardando para abrir capital, para ir em bolsa, captar recursos para fazerem investimentos, aguardando esse timing correto, né? Onde o mercado esteja muito mais otimista e pungente em relação ao futuro. Então o mercado, está se recuperando lentamente, mas há vamos dizer assim, um otimismo moderado, para não falar um pequeno conservadorismo, né? Nesse sentido, aguardando o melhor momento para fazer investimentos mais parrudos. Então, a gente está... Parece também que está pairando por aí um medo de uma crise americana, né? Sim. Infelizmente, a gente ainda é muito atrelado ao que acontece nos Estados Unidos, né? Total, os Estados Unidos puxa o mundo. Trabalham com uma moeda fortíssima que é o dólar, emitem dólares, né? E sempre quando a gente tem uma eleição norte-americana ainda mais polarizada do jeito que está, a atenção fica focada muito no mercado internacional. Tivemos algumas incertezas também no mercado asiático e naturalmente isso reflete para a gente, né? A gente acaba internalizando parte desses efeitos aqui. Também na questão da que a gente está falando de incertezas de mercado, né? Sim. Eu queria fazer uma observação aqui para os alunos, né? Muitos não sabem, as pessoas acham que os Estados Unidos ele é um pouco mais rico que os outros países. Não, ele não é um pouco mais rico, ele é absurdamente mais rico. Eu vi uns números uma vez, não sei se isso alterou também, que foi antes da pandemia, de 37 trilhões de dólares que circulavam no mundo em moeda, 19 estavam nas mãos dos Estados Unidos, sendo que 9 dentro dos Estados Unidos e 10 empresas americanas fora dos Estados Unidos, que ela é proprietária de ações, né? Quer dizer, é muita coisa, imagina, é mais da metade, né? É uma máquina. Mais da metade de todo o dinheiro do mundo, quer dizer, não é um detalhe, né? Porque os americanos... Não, você não pode brigar com o americano, ele compra tudo de todo mundo, a própria China mesmo, se não tiver Estados Unidos, ela não tem para quem vender, quem compra a maior quantidade de produtos dela é os Estados Unidos, né? Se juntar o G20 inteiro, não dá conta de fazer o que os Estados Unidos faz. Então, às vezes eu vejo estudante, muitas vezes xingando os americanos, tudo,
Poxa, então assim, é uma empresa, é por isso que quando eles ficam resfriados lá, o resto do mundo já está na UTI, né? Né? Então realmente ainda bem que quem faz exportação tem que ficar atento, né? Total. Imagina quem exporta, né? Quem tem e também a quantidade que ele compra da China influencia até o preço chinês, né? Então se o produto vai chegar aqui ou não, né? Se vão haver sobras ou não. Mas muito legal, agradeço muito, a gente vai terminar agora a nossa entrevista, eu espero que tenha ajudado essas dicas do professor, né, na sua organização da empresa, né, ficar atento aí a vários pontos, né, para não perder o teu investimento na tua empresa, né, muitas vezes uma startup, né, que agora está no momento das startups, né, de várias ideias, inteligência artificial entrando aí que vai mexer com tudo, inclusive no gerenciamento das empresas, né, ajudando a gerenciar. E também cortando custos, muitos custos, né? Então, eu agradeço, professor, essa entrevista, né? De novo, peço para você clicar aqui embaixo, curtir o canal e fazer parte do canal, né? Passa a seguir a gente, que você vai ter conteúdo aqui de primeira qualidade, né? Então, vamos encerrando por aqui e até o próximo programa. Obrigado, professor. Obrigado, Gastão. Obrigado, pessoal. Siga a gente, vai ter muita informação aí para vocês.